Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do CIES. Eu sou a enfermeira Érica Tainá, professora aqui de Ética e Legislação em Enfermagem. Eu sou especialista em UTI e vou estar ministrando essa matéria com vocês. Nessa matéria, além das leis específicas da enfermagem, vamos falar um pouco também sobre a história da enfermagem e as enfermeiras que fizeram a diferença na enfermagem moderna. Vamos dar uma olhada aqui na nossa ementa. História da enfermagem, vamos falar um pouquinho sobre como se desenvolveu a enfermagem moderna. Aqui nós vamos entrar em teorias da enfermagem. Existem várias teorias, mas nós vamos elencar algumas principais, principalmente aquelas que fazem a diferença ainda hoje na enfermagem moderna, ok? Então, quando falarmos das teorias aqui, vamos falar também um pouco sobre as enfermeiras que desenvolveram essas teorias. Vamos entrar também, quando estivermos falando sobre ética, sobre a legislação em si, dos direitos e deveres do profissional de enfermagem, aqui todos os profissionais. Vamos falar também quem são os profissionais de enfermagem, e isso trazido pela Lei 7498 de 86, que é a Lei do Exercício Profissional, a LEP. Legislação pertinente à profissão de enfermagem, que é a Lei 7498 de 86, e o Decreto 94.416 de 87, que esse decreto também aqui só autoriza a lei. Entidades de classe, COFEM e COREM, esse sistema aqui, a gente vai ver que o COFEM e o COREM, eles formam um sistema. Vamos falar um pouco sobre a lei também que cria essas entidades de classe, COFEM e COREM, que são os conselhos, esfera federal e esfera regional de enfermagem, o que eles fazem, o que eles regulamentam, se eles fiscalizam, como que funciona esse sistema. Vamos falar sobre a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, sindicato, que é quem vai lutar aí pelas questões trabalhistas, tanto dos enfermeiros quanto dos técnicos de enfermagem. Sindicato a gente tem separado. COFEM, COREM não. COFEM, COREM e a ABEM abrange toda a classe da enfermagem, com todas as profissões dentro dessa classe. O sindicato já é separado. Existe um sindicato para a profissão de enfermeiro e o sindicato para o técnico de enfermagem. E as finalidades dele, para que eles servem? Código de Ética, Resolução COFEM 564 de 2017, esse aqui é o novo Código de Ética, mas eu vou apontar também para vocês a diferença do antigo Código de Ética. O novo é aqui de 2017, o antigo é de 2007. Vamos falar também um pouco do que são as resoluções do COFEM, as decisões do COREM e os pareceres também, que são emitidos tanto pelo COFEM quanto pelo COREM. E quando a gente estiver falando especificamente da legislação, a gente abrange tudo isso. Por enquanto, vamos focar neste bloco na história da enfermagem e nas teorias da enfermagem, ok? Então vamos começar. Quando a gente fala da história da enfermagem, a gente precisa lembrar desse personagem aqui, essa mulher que tanto fez a diferença na enfermagem moderna. Por que eu falo enfermagem moderna? Porque o conceito de cuidar de outro ser humano existe desde a pré-história. Antigamente, antes de Florence, inclusive, a enfermagem, a questão de cuidar do próximo, de aplicar conhecimentos para recuperar a saúde de outra pessoa, era visto apenas como um serviço sacerdotal. Como assim? Era visto como algo de amor, amor sacerdotal. Amor apenas, não era profissão, não era ciência, era uma devoção, era um sacerdócio. Principalmente as pessoas ligadas à religião exerciam esse sacerdócio. Nós temos também uma história na própria Bíblia cristã que diz sobre um bom samaritano que foi
um homem que cuidou de outra pessoa que ele encontrou ferido sem conhecer a outra pessoa. Isso dando ideia já do amor sacerdotal, do cuidado sacerdotal. E isso já existia desde antes. Então a enfermagem era vista apenas nesse ângulo. A enfermagem era vista apenas como algo que qualquer pessoa poderia exercer, que não era necessário uma abordagem científica, conhecimento técnico. Então, dispunha apenas do amor e da devoção da pessoa a cuidar de outro ser humano para recuperar a sua saúde. Também não existia a ideia de promoção de saúde, promoção, prevenção, manutenção, era apenas recuperação de danos. Era isso essa ideia que se tinha sobre o cuidado de enfermagem. Porém, Florence, em 1820, mais ou menos, Florence nasceu, e após isso ela cresceu, se desenvolveu com a enfermagem, com os cuidados, e se voluntariou para participar da Guerra da Crimeia. Ela era de Londres e a sua participação na guerra seria com o exército inglês na Guerra da Crimeia, contra o Império Russo da época, enfim. Ela recrutou algumas outras moças e se voluntariou e pediu para ir a essa guerra. Nessa guerra, ela treinou essas moças também nos cuidados e ela passou a observar os soldados que eram feridos de guerra. Naqueles hospitais que eram improvisados, aqueles hospitais improvisados de guerra, onde eles recebiam os feridos acabavam morrendo, porque eles não tinham cuidados necessários, porque algumas questões ambientais já levavam a uma disposição aí para que eles viessem a morrer por causa dessa ferida que não se curava. Alguns nem morriam por causa de ferimentos de guerra, alguns morriam por causas naturais, alguns morriam por hipotermia, por exemplo, outros pegavam alguma infecção, então acabava que o ferimento em si não era a causa de morte em todo mundo, mas o ambiente afetava muito aquelas pessoas. A Florence, por observação, ela começou a aplicar questões científicas que, para a época, eles não entendiam como os conceitos científicos claros que nós temos hoje. Mas, para a época, foi revolucionário na questão da enfermagem. Ela lançou um livro também de noções de enfermagem, que era mais um livro de saúde pública do que um tratado sobre enfermagem. Ela ensinou bastante nesse livro questões sanitárias. Questões que nós aplicamos ainda hoje, não só na enfermagem, mas na saúde pública em geral. A Florence ficou conhecida como a mãe da enfermagem moderna, porque através dela a enfermagem começou a ciência começou a ser aplicada na enfermagem. A Florence, para cuidar dos doentes à noite, ela passeava entre as alas do hospital improvisado, ela cuidava nos doentes nessa parte noturna com uma lâmpada na mão para iluminar o caminho, para iluminar ali os doentes para que ela pudesse exercer o cuidado. O cuidado ele não era feito à noite justamente pela falta de iluminação. Então, os doentes, eles ficavam ali à deriva no período noturno, e já Florence não, ela pegava uma lâmpada na mão e ia procurando os doentes, ia cuidando dos doentes. Por isso, ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, ou a Dama da Lamparina. Por isso, o símbolo da enfermagem é uma lâmpada até os dias de hoje, em homenagem à mãe da enfermagem, em homenagem a Florence. Ok? Falando sobre a Florence, agora nós precisamos falar sobre outra enfermeira também, que viveu na mesma época de Florence, mas que não atuou como recruta da Florence na Guerra da Crimeia, porque, como eu disse, a Florence ela recrutou algumas moças e treinou algumas moças. Desculpa, só algo que eu esqueci de falar sobre Florence. Florence nasceu no dia 12 de maio. E como vocês sabem, 12 de maio é mundialmente conhecido como Dia do Enfermeiro ou da Enfermeira.
é o dia aqui da enfermeira. Nós comemoramos o dia da enfermagem em si, mas do enfermeiro também, especificamente no dia 12 de maio. Ana Nery, ela foi uma enfermeira também. Ela recebeu esse título porque a enfermeira Ana Nery, ela se voluntariou a cuidar também de feridos de guerra, mas em outra guerra, na Guerra da Crimeia. Ana Nery foi uma brasileira da Bahia, ela era baiana, que ficou viúva, e os seus filhos, seu irmão também, foram convocados a guerrear na Guerra do Paraguai, claro, no Exército Brasileiro. Ana Nery se viu muito sozinha porque ela era viúva e os filhos tinham sido mandados para a guerra agora, para guerrear nessa Guerra do Paraguai, onde foi uma guerra bastante sangrenta. E ela estava se sentindo solitária e ela também queria prestar os cuidados dela, não só à família dela, mas também a outros soldados. E ela escreveu uma carta para o governador explicando a história de vida dela e pedindo para ir para a guerra como voluntária nos hospitais para realizar esse cuidado. E ele deixou. Ela foi para a guerra e Ana Nery, nessa guerra, nesses hospitais que eram improvisados, em várias cidades, ela cuidou dos feridos de guerra. Quando ela cuidou lá dos feridos de guerra, ela não cuidou só dos feridos de guerra, os soldados brasileiros, mas também os soldados das Forças Armadas contrárias, opositoras à brasileira. Ela também cuidou deles. Ela escondia até esses feridos de guerra, esses soldados, nos hospitais brasileiros para realizar o cuidado também a eles. A Ana Nery perdeu um dos filhos nessa guerra e mesmo assim ela não deixou de cuidar dos soldados do Paraguai, mesmo eles tendo matado seu filho. Ana Nery, ela ficou muito conhecida por desenvolver algumas práticas também da enfermagem e foi tão notável o seu feito que o dia da morte dela, ela faleceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de maio, e esse ficou conhecido como o dia do técnico de enfermagem também. Nós comemoramos a semana de enfermagem do dia 12 de maio até o dia 20 de maio. 12 de maio é alusão ao dia do nascimento da Florence e 20 de maio, o dia da morte da Ana Nery. Essa semana toda é de comemoração à enfermagem e nós sempre relembramos dessas mulheres que fizeram a diferença na enfermagem. Florence mundialmente e Ana Nery como a primeira enfermeira aí de destaque brasileira. A primeira escola de enfermagem do Brasil leva o nome dela, é a Escola de Enfermagem Ana Nery. Ok? Então aqui, ó, 20 de maio, foi o falecimento dela no Rio de Janeiro e também o dia do técnico de enfermagem. Ana Nery, então, trouxe a enfermagem moderna pro Brasil. As técnicas dela, as práticas dela, as observações dela ainda são muito utilizadas hoje em dia, tanto dela quanto da Florence Nightingale. Então, dois gigantes da enfermagem, dois nomes gigantes da enfermagem, Florence Nightingale e Ana Nery. Wanda Horta também foi outra enfermeira brasileira que instituiu algumas práticas que utilizamos até hoje. Wanda Horta, ela desenvolveu uma teoria de cuidado ao paciente, onde você tratava a individualidade do paciente, não tratava o paciente apenas pela doença dele, mas tratava com todas as suas necessidades básicas, empoderava o paciente também e aplicava processos de enfermagem. Wanda Horta também foi uma enfermeira que contribuiu muito para a enfermagem brasileira. Ok? Pessoal, vamos encerrar esse bloco por aqui, quando falamos desse nome dessas três enfermeiras que foram imprescindíveis para a história da enfermagem mundialmente e a história da enfermagem brasileira, ok? No próximo bloco vamos falar sobre as teorias de enfermagem, vamos entrar mais na teoria de Florence e a teoria da Wanda Horta também, ok? Então, até a próxima!